Tá? Estão vendo? Sim, agora sim. Sim, professor. Maravilha. Então, vamos começar a apresentação de slides do começo. Então, tá, pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Chegamos, então, na nossa terceira aula, né, de cumprimento de sentença e desejo a todos aqui bons debates para que a gente possa passar essa hora da melhor forma possível, certo? O que eu sempre faço no início das aulas, né? Eu sempre faço uma lembrança daquilo que a gente viu nas demais, mas assim, en passant, né? Então, até a primeira parte do bimestre, né, eu faço da primeira aula até o dia que a gente fizer, 2 meses. Depois eu reinicio lá na segunda parte do bimestre para que a gente possa, enfim, também não ficar sempre olhando a mesma coisa. De repente, para esse ano eu faço só cumprimento de sentença, né? Faço sempre um resuminho no início da aula do cumprimento de sentença e depois a gente fica com execução. Eu começo daí fazendo um resuminho da execução para que vocês possam, né, sempre estar com a matéria bem quentinha na cabeça, né? Então, na primeira aula, como a gente já havia falado, e eu falei que era uma das aulas mais importantes que vocês podiam ter para noções críticas de cumprimento de sentença e execução, para noções críticas de cumprimento de sentença e execução. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei para vocês, eu participei de vários debates, né, ainda como ouvinte naquela época, né, em 2004, 2005, 2006, sobre essa transição da execução para o cumprimento de sentença. E era para ser uma revolução. Era para sair do processo de execução a parte de títulos executivos judiciais e para cumprimento de sentença, e era para ser revolucionário. Contudo, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, existe um princípio que a gente é muito agarrado a ele ainda, que é o princípio da menor onerosidade possível ao devedor, né? Esse princípio tem que ficar na cabeça de vocês. Princípio da menor onerosidade possível ao devedor. É praticamente em cima desse princípio que se segura grande parte das execuções e dos cumprimentos de sentença hoje. Se eu tenho um princípio que o executado e que o devedor devem ter a menor onerosidade possível durante o processo, né, de execução ou a fase de cumprimento de sentença, eu vou me utilizar do princípio para várias coisas. E vou daí, né, corromper o sistema. Porque o sistema é para dar o quê? Efetividade ao crédito do credor. É para dar efetividade ao crédito àquele que está sendo executado. Só que em contrabalanço, eu tenho um texto no Código de Processo Civil que a gente extrai um princípio que é o devedor não pode ser onerado, né, em muito durante a execução. Então a gente fica naquele meio termo. Como é que eu faço esse balanceamento, né, entre dar efetividade ao crédito e não onerar muito o devedor? Então, esse princípio da não onerosidade excessiva ao devedor, a gente se apega nele academicamente, muitas vezes, para criar coisas para que o exequente ou o credor não consiga, né, efetivar seu direito da melhor forma possível, da forma mais adequada possível. Então, tá. Era para ser uma revolução. Não foi. Enfim, a gente trabalha com o que tem. A gente sabe que a doutrina majoritária coloca a execução e cumprimento de sentença praticamente dentro de uma tutela executiva, dentro do mesmo saco, mas a gente sabe, né, até porque eu vou fazer questão de falar sempre, que deveriam ser tratadas como coisas diferentes. E a aula 2, que foi a aula da semana passada, na terça-feira, a gente viu aquela parte ali da intimação, do cumprimento definitivo, do cumprimento provisório e da subsidiariedade do cumprimento de sentença ao processo de execução. Então, a gente viu que a gente intima no processo, na fase de cumprimento de sentença. A gente pode intimar diretamente o advogado, pode intimar por carta R o devedor, o defensor público. Então, a gente viu aquela parte toda da intimação, a gente viu o que vem a ser um cumprimento de sentença ainda provisório, sem o trânsito em julgado da decisão, e o definitivo depois do trânsito em julgado da decisão, e a gente viu também que o cumprimento de sentença, as regras do cumprimento de sentença, elas não se esgotam no capítulo do cumprimento de sentença. Então, elas precisam de algo mais. Aonde que elas vão buscar isso? Dentro do processo de execução.
E aí tem grande parte da confusão de tratar os dois da mesma forma. Então, essas foram as duas primeiras aulas, e hoje a gente vai diretamente para o artigo 514. Estou cada vez melhorando mais dos slides, né? Estou cada vez mais bonitinhos, botei até um cachorro ali hoje, né? Para tentar trazer um pouco de para dentro dessas lâminas aqui. Então, o que vai dizer o artigo 514? O 514, assim, ó, esse é o momento na vida de vocês que eu acho muito interessante, principalmente vendo o processo civil, o 3, o 4 e o 5. Isso é uma informação muito interessante para a vida de vocês, porque o teoria geral do processo, o processo civil 1 e o processo civil 2 trabalharam muito com conceitos do próprio processo. E agora o processo civil 3, o processo civil 4 e o processo civil 5 é um momento de amadurecimento tal, ou tamanho de vocês, que vocês vão ter que fazer o que? Reflexões para ir ao direito material e trazer dele alguma questão para poder aplicar no processo. Então, esse é um momento dentro do processo civil, o 3, o 4 e o 5, principalmente esses três, e que vocês vão estar sempre indo a uma parte de uma outra lei, trazendo alguns conceitos para aplicação. Por isso que aí vem todo o conjunto, né, de não se compreender o processo somente à luz do processo mas à luz também do direito que ele tem a proteger. Então, vamos lá. Quando eu falo em termo, né, quando eu falo ali, por exemplo, realizou condição ou termo, eu me lembro, né, e vocês devem se lembrar, de que vocês já viram isso lá no Código Civil. Logo lá nas primeiras aulas de Direito Civil, vocês viram dentro do Código, lá pelo artigo 120, que existia algo dentro dos negócios jurídicos que falava em condição ou em termo. Estão lembrados disso? Estão lembradas disso? Então, eu tenho que trazer aqueles conceitos de lá, porque muitas vezes algo que acontece lá reflete aqui no processo. O juiz pode julgar algo, o juiz pode julgar uma questão dentro do Poder Judiciário por sentença e ter que se valer de algumas condições do direito material para que depois a decisão se possa tornar cumprível. Essa é uma questão relacionada, por exemplo, quando se tem termo ou encargo dentro de uma decisão judicial. O que vai dizer o artigo 514? Quando o juiz decidir uma relação jurídica sujeito à condição ou a termo, o cumprimento daquilo que foi decidido deve respeitar a condição ou termo que foi eventualmente negociado. Olha que interessante. O juiz julga, o juiz diz, Sofia, tu vai ter o teu direito garantido. Tranquilo. Mas somente quando, somente quando o quê? Quando tu puderes olhar aquilo que tu negociou no plano dos fatos e ver quando que aquele termo ou aquela condição são de alguma forma cumpríveis. Ou seja, a tua sentença, apesar de já prolatada e apesar de já transitada em julgado, ela só vai poder em alguma parte ou em toda ela ser cumprida quando aquilo que tu combinou no plano do direito material se consolidar. Eu não posso adiantar algumas coisas que lá no plano do direito material a gente acabou negociando. Então, condição ou termo. O que condição é? Condição é um evento futuro e que? Incerto. E? Incerto. E incerto, né? Condição é um evento futuro e incerto. E termo é um evento, então, futuro e? Certo. Perfeito, né? Então, eu ouvi do meu pai, há tantos anos, há tantas décadas atrás, por exemplo, que eu ia ganhar um carro se eu passasse no vestibular. Isso é uma condição ou é um termo? É uma condição. Uma condição, porque, enfim, eu acabei passando, né? Tanto é que eu estou aqui. Mas, né, eu poderia nunca passar, né? Eu poderia ter
ter feito outra coisa que não um curso, né, dentro de uma universidade, enfim. Então, era um evento incerto. Agora, eu vou te dar um carro quando tu fizer 25 anos. É uma condição ou um termo? Obviamente, a gente vai falar que é um termo. Por quê? Porque é um evento futuro e certo. Tá? Se por um acaso, dentro de um processo, dentro de uma ação judicial, o juiz julgar e ter que respeitar a condição ou termo do negócio jurídico, a condição ou termo do negócio jurídico vai ter que ser respeitado para começar o cumprimento de sentença. Pelo menos daquela parte em que a condição ou termo ainda não se implementou. Então, pode ser que o juiz julgue, eu tenha que esperar algum tempo para que o termo, né, para que o termo se efetive, para que eu complete 25 anos para ter o carro, ou que eu passe no vestibular. Mas isso não me impediu de eu já ter uma sentença que se pode se tornar, quando a condição ou o termo forem implementados, né, cumpríveis. Né, cumpríveis. Ali eu botei ali, né, o cachorro, né, quando, né, só vai ganhar algo se cuidar do meu cachorro. Hoje, né, tem muito isso. E eu botei ali uma coisa também dos 18 anos ali, daqueles bodes ali. Eu achei na internet. Ó, não vai. Quando você tiver 18 anos, você vai para onde você quiser. Ou seja, né, tá falando em termo, porque a condição certa é futura. Quando ele fizer 18 anos, ele vai poder fazer o que quiser, certo? Então, esse condição, termos e encargo, que não está aqui, o encargo não está aqui, né, são condições acidentais dos negócios jurídicos. E, pessoal, veja que interessante. E vocês vão ter que lembrar disso quando forem, né, fazer cumprimentos de sentença. Porque só falta vocês, não assistindo a aula e não estudando, tentarem cumprir uma sentença com condição ou com termo. Então, isso é importante, né? Daí, então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que fazer a busca ao direito material, ver, né, o que ele tem para puxar para dentro do processo e aguardar muitas vezes. Isso vai em tutelas provisórias, pessoal, no 4. E em procedimentos especiais no 5, então, vocês vão fazer isso a toda hora. O 5 é uma loucura. O 5 vocês vão mergulhar dentro do Código Civil, muitas vezes, para poder entender um procedimento especial. E aqui, dentro da nossa fase de execução e do processo, dentro da nossa fase de cumprimento de sentença e do processo de execução, vocês vão, de vez em quando, também ter que dar essas mergulhadas, ok? Vamos lá para o artigo subsequente, que é o 515. O 515, olha só, vai dizer quais são os títulos executivos judiciais. Já tem uma questão interessante no título, né? No título dos títulos. Títulos executivos judiciais, né? De volta à velha ideia da execução aqui presente em nós. Então, títulos cumpríveis judicialmente ou títulos judiciais, mas não, o legislador, depois vocês vão ver até um gato triste numa foto, né? Que eu botei aí para vocês, mas aqui o legislador já começa a títulos executivos judiciais, títulos executivos extrajudiciais, já dando a entender que estamos diante da mesma tutela executiva. Vamos lá. O que eu posso cumprir hoje em dia? É essa pergunta que vocês têm que fazer a partir de agora. Tá? Então, prestem bem atenção. A pergunta que vocês têm que fazer assistindo essa aula e vendo essa lâmina é: o que eu posso cumprir dentro do Poder Judiciário? Daqui a umas 6, 7 aulas, a gente vai fazer a mesma pergunta com o processo de execução. O que eu posso executar a partir dos títulos executivos extrajudiciais? Então, aqui a gente faz outra pergunta. O que eu posso cumprir? Quais são os títulos que a lei confere carga para que eu faça o cumprimento de sentença? Certo? Então, o primeiro deles, que é o mais tranquilo, que é aqueles que a gente vai trabalhar muito na vida, né? É o inciso primeiro. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer ou entregar coisa.
sempre que dentro do Poder Judiciário o juiz decidir obrigação de pagar quantia. A Sofia me deve 500 mil reais. A Sofia deve fazer alguma coisa. A Sofia deve deixar de fazer alguma coisa. Ou a Sofia deve entregar uma coisa certa ou incerta. Eu tenho na minha mão um título hábil ao seu cumprimento. Então, aqui seguramente eu poderia falar as decisões judiciais lato sensu. As decisões judiciais lato sensu são cumpríveis. As decisões que vêm do Poder Judiciário são todas cumpríveis, porque vêm do Poder Judiciário. E a fase de cumprimento é uma fase subsequente, né, àquelas outras fases que a gente trabalhou no primeiro dia de aula. Depois, o juiz não precisa julgar o direito, a lide em si. Como vocês sabem, até a gente teve uma aula inaugural semana passada sobre justiça multiportas e Código de Processo Civil, a gente tem várias aberturas hoje dentro do Código para a autocomposição. O artigo 3º é bem claro, né? A autocomposição é uma realidade no processo civil brasileiro e advogados, promotores, juízes e defensores devem promover as demais formas de solução de conflitos. E aí a gente tem lá um pouquinho mais na frente, o quê? As audiências de mediação e conciliação no Código. Veja bem, se por um acaso saiu algum tipo de autocomposição nessas audiências, quem é que homologa? O mediador e o conciliador ou quem homologa o juiz? Alguém lembra? Alguém Quem lembra? homologa é o juiz. Claro. O juiz homologando uma decisão, né, das partes em autocompor o seu direito, isso é título executivo judicial para a lei. Razão pela qual eu posso dar seguimento fazendo cumprimento de sentença. Diferentemente do inciso 1º, que eu devo pedir, né, que eu devo esperar o juiz julgar e por isso ter um título na mão, aqui a decisão do juiz é homologatória do acordo de vontade das partes. Por isso, homologado em juízo, né, ele tem a mesma força do que uma sentença. Olha só, ele tem a mesma força que uma sentença. Porque ele é uma decisão homologatória em juízo. E com isso eu faço o meu cumprimento de sentença. 3. Aqui muita gente, né, ainda não faz isso. E perde a chance de ganhar tempo dentro do processo. Por quê, pessoal? Porque a decisão homologatória de autocomposição fora do Poder Judiciário também é título executivo judicial. Olha só, eu posso fazer uma transação fora do Poder Judiciário e pedir para o Poder Judiciário homologá-la. Se eu homologuei essa transação dentro do Poder Judiciário, ela se torna título executivo judicial, apto ao cumprimento de sentença. O que eu faço com isso? Eu ganho tempo. Porque se eu tiver só uma transação, né, um acordo fazendo uma transação extrajudicial e for tentar lá na frente cobrar, se eu não homologar judicialmente, eu vou ter que ir para o processo de execução. Se eu ganhei tempo e levei ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário homologasse aquela transação extrajudicial, eu posso fazer um cumprimento de sentença sobre ela. Então, vejam bem, eu tenho 2 momentos em que, aparentemente, eu posso pensar que tem a mesma força, mas não tem. Porque o processo de execução tem mais mão de obra, em tese, que no cumprimento de sentença. Então, por que eu, de posse de um acordo extrajudicial, não vou já ganhar tempo e homologar ele judicialmente? Ah, e o meu cliente não quer gastar dinheiro com custas. Ah, o meu cliente, né, acha que
vai ter a mesma facilitação no judiciário cumprir e executar. E aí você tem que explicar para ele, olha, vai lá no canal do YouTube do professor Mark e olha essa aula. Não é a mesma coisa. Ele bate na tecla, não pode ser. Principalmente as defesas e né, são diferentes nesse tipo de situação. Depois o 4, né, o formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Então, aquilo que se extrai dentro, né, do inventário, que é o formal de partilha e a certidão de partilha, também são aptos à fase de cumprimento de sentença. Mas ali ele está dizendo, né, exclusivamente ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores. Não eventualmente contra terceiros. Isso já estava também no código passado, tá? O inciso 5º é uma novidade. Era algo que se pedia muito e ainda no código passado era alvo de processo de execução. E no código de 2015 virou alvo de cumprimento de sentença. E nada mais justo que isso. Aí, vê bem, preste atenção no meu raciocínio agora aqui com vocês. Por que eu vou querer que algo saia do rito do processo de execução e vá para o rito do cumprimento de sentença? Isso não é para ter algumas vantagens sobre isso. É isso que aconteceu exatamente quanto às custas e emolumentos ou honorários dos créditos dos auxiliares de justiça. Olha, preste bem atenção, esses créditos que são deferidos judicialmente eram alvo de processo de execução. E hoje, pela previsão do inciso 5º do artigo 515, eles são alvo de cumprimento de sentença. Então, se vocês tiverem lá qualquer valor relacionado a custas, emolumentos ou honorários dos auxiliares do juízo, esses podem fazer cumprimento de sentença e não precisam mais passar por um processo de execução. Por exemplo, os honorários do administrador judicial em falência. Os honorários do administrador judicial em recuperação judicial. Os honorários do perito dentro de um processo de arbitramento de honorários. Tudo isso hoje, por eles serem auxiliares do juízo, são aptos a serem cumpridos. Créditos cumpríveis, né? Créditos que podem ser cobrados via cumprimento de sentença. Então, os auxiliares da justiça tiveram uma grande vantagem com o Código de Processo Civil a partir do inciso 5º do artigo 515. Os créditos, a partir de então, são cumpríveis e não mais executáveis. O inciso 6º é um grande conhecido de todos e de todas, né? Porque vocês já devem ter estudado lá no processo penal e no direito penal, e possivelmente já deram uma olhadinha nisso em responsabilidade civil, que é exatamente aquele caso da sentença penal condenatória transitada em julgado. Vocês sabem que a sentença penal condenatória, né, transitada em julgado, faz com que dentro do processo civil os fatos já estejam todos comprovados. Lembram disso? Lembram? Se eu pratiquei o crime e o juízo criminal disse que isso já aconteceu e já transitou em julgado, essa parte da prática do crime eu não posso rediscutir no civil. Eu fiz isso, tá? Né? Seria muito, né, inseguro para o sistema que o juízo criminal diga que tal fato aconteceu e o juízo civil diga que não aconteceu. Seria uma incongruência do sistema, né? As decisões seriam totalmente incongruentes entre si. Então, se eu já tive no processo penal uma decisão criminal transitada em julgado dizendo que eu fiz tal coisa, né, eu tenho como fazer o cumprimento disso no processo civil. Veja bem, eu só vou cumprir. Eu vou extrair do processo penal essa sentença
penal condenatória e vou para dentro do processo civil cumprir. Então, ela é apta ao sistema de cumprimento de sentença. Depois, né, olha lá, ó, mas veja bem, prestem bem atenção, eu ainda estou dentro do judiciário aí. Mesmo que eu esteja dentro do processo penal, eu ainda tenho uma decisão que é oriunda de dentro do Poder Judiciário. E por isso faz lógica ser cumprível mediante o cumprimento de sentença. Agora, olhe o inciso 7. A sentença arbitral não é proferida dentro do Poder Judiciário. A sentença arbitral é proferida dentro de um tribunal arbitral ou por um árbitro. Ela não passa por um processo de homologação judicial da decisão. Lembram disso? A sentença proferida pelo árbitro, ela é título executivo judicial, apesar de não ter sido proferida dentro do Poder Judiciário. Então, vejam bem, vamos ser mais claros. Ela é um ato jurisdicional fora do judiciário. Essa parte aqui é interessante. Ela é considerada um ato jurisdicional, mas fora do Poder Judiciário. Por isso, apto ao cumprimento de sentença. E aí vocês já sabem que a lei de arbitragem foi questionada nesse tópico perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse que a lei da arbitragem é constitucional, né, porque as partes nunca tiveram, né, ceifada a ida ao judiciário. O judiciário sempre pôde estar ali para que elas pudessem acessá-lo. O que fizeram foi uma renúncia ao Poder Judiciário, e eu posso renunciar a um direito fundamental, né, assim como se renuncia a um direito fundamental de ir ao judiciário quando eu escolho a arbitragem. Eu também estou dando força a um outro direito fundamental, que é a liberdade das escolhas que eu tenho na minha vida, de poder não querer ir para o Poder Judiciário e ir, né, para uma justiça privada paralela, que é a arbitragem. Então, não tem nada de inconstitucional na arbitragem. Então, porque ela é constitucional e é considerada, então, um ato jurisdicional, eu vou considerar que ela também é apta a partir diretamente para a fase do cumprimento de sentença. Eu não preciso homologá-la judicialmente, nem preciso rediscutir as coisas que já foram discutidas dentro do juiz arbitral. Com a decisão proferida no juiz arbitral, eu vou dar sequência ao processo arbitral com a fase de cumprimento de sentença dentro do Poder Judiciário. Você sabe que o juiz arbitral tem uma limitação, né? Ele decide. Eu não posso expropriar os bens de ninguém, tampouco, né, tirar a liberdade de alguém, se não fora do Poder Judiciário. Daí ela seria inconstitucional, a lei de arbitragem. Então, a lei de arbitragem decide e depois passa essa fase da execução e do cumprimento, para o judiciário. Ou tu acerta na arbitragem porque tu teve uma sentença, ou tu vai ter que cumpri-la dentro do Poder Judiciário. Depois, inciso 8. Você sabe que eu não posso pegar uma sentença da Índia, vir aqui no Poder Judiciário da segunda vara civil e começar minha fase de execução, minha fase de cumprimento de sentença. Ah, muito legal. Eu tive uma sentença lá na Índia, lá na China, né? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, e quero cumprir ela no Brasil. Eu vou ali e faço a fase de cumprimento de sentença, distribuindo no foro central aqui do outro lado da rua. Pode? Não. Não. A sentença estrangeira deve ser homologada perante o Superior Tribunal de Justiça. Existe todo um rito para isso dentro do Superior Tribunal de Justiça. Depois da sentença estrangeira ser homologada dentro do Superior Tribunal de Justiça, ela está apta ao seu cumprimento.
Né? Então, por isso que eu falo, não posso pegar, sair, né, com uma decisão embaixo do braço e sair aí cumprindo decisão estrangeira dentro do Brasil. Não, o STJ vai ter que ter um olhar sobre isso. Por que ele vai ter que ter um olhar sobre isso, pessoal? Porque tem que olhar os requisitos todos, né, de admissibilidade dessa sentença estrangeira. Tem que olhar o país que prolatou, como é que é o processo legal dentro desse país que prolatou, como é que foi dado as possibilidades de defesa para o réu. Enfim, tem um monte de coisinhas que vão ser analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça para que ele diga, a partir de agora, essa sentença estrangeira está ok para que tu possa partir para a fase de cumprimento de sentença. O inciso 9 é um pouquinho parecido, só que daí não é com sentença, são com as decisões, né, interlocutórias. Né? As decisões interlocutórias, elas são cumpríveis dentro do Brasil se passarem por esse mesmo processo. Né? Só que a gente chama esse processo de exequatur. Né? Esse rito, o exequatur vai conferir a parte, o STJ vai conferir a parte, o exequatur para o cumprimento dessas decisões aqui no Brasil. Então, são duas autorizações em que o Superior Tribunal de Justiça é o competente para nos dar, para que a gente possa, de alguma forma, partir já para a fase de cumprimento de sentença, né, dentro desses dois quadros aqui, dentro da sentença e dentro da decisão interlocutória estrangeira. Então, pessoal, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são todos dotados de uma eficácia para que o credor possa passar para a fase de cumprimento de sentença dentro do Poder Judiciário. Não. Então, é uma grande vantagem ter isso na mão, porque tu ganha muito tempo perto daquilo que o processo de execução depois vai te dar. Então, em todas essas situações, foi o que eu falei aula passada. Há um título que foi, né, de alguma forma, proferido dentro do Poder Judiciário, ou, sendo fora dele, eu tenho alguma equiparação a um título judicial. Então, eu cumpro títulos judiciais ou títulos a ele equiparados, como é o caso da sentença arbitral, que é dado fora do Poder Judiciário, mas é equiparada a um título judicialmente, né, constituído. E aí a gente tem ali o 10, que está vetado. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, porque alguns nem estavam fazendo direito ainda, né? Mas em 2015, quando o código foi sancionado, ele foi sancionado com 6 vetos, se eu não estou enganado. Os processualistas, né, achavam que o código ia ser todo vetado pela presidência da República. À época era a presidenta Dilma, né? E, para surpresa de praticamente todos os processualistas que participaram de todo o processo legislativo, só vieram 6 vetos. Né? O mais significativo dos vetos foi a conversão da ação individual em ação coletiva. Foi o que mais doeu, né? Porque achavam que o juiz poderia converter uma ação individual em ação coletiva. E aí isso foi retirado do código pela presidência da República. E os outros vetos foram todos insignificantes, tá? Um desses vetos é o inciso 10. Mas eu tenho que fazer referência a ele, porque logo, logo vocês vão ver uma coisa no código que é um pouco... né, nem um pouco, é muito estranha, tá? O que dizia o inciso 10? O que o código considerava título executivo judicial? A sentença... Oi? O acórdão proferido por tribunal marítimo? Isso, né? As decisões dos tribunais marítimos. E aí, lá no veto, né, da presidência, foi dito que não podia ser comparado, né, todo um devido processo legal acontecido dentro de um tribunal marítimo com algo apto a ser cumprível. Então, como a gente não estava ainda pronto para esse momento, né, de conferir a esse título em tribunal marítimo a mesma eficácia de um título, né,
proferido dentro do Poder Judiciário ou do juízo arbitral, fez-se o veto. Então, ali o vetado seria o acórdão dentro de um tribunal marítimo, ok? Mas vocês vão ver que agora, daqui a pouquinho vai ficar estranho, tá? Vai ficar estranho porque o veto ao tribunal marítimo deveria ter tirado uma outra coisa do código que não retirou. Então tá, alguma dúvida sobre o que é título executivo judicial? Prof. Marco, para Oi, mim, fala. muito clara a lógica da sentença penal condenatória ser pelo cumprimento no rito do processo civil. Qual é a lógica? A lógica? A lógica é que ela é... Oi? Oi, Valentina. A lógica... Não, é isso aí. Tu vai, assim, ó. Já viu Suits? Aquele seriado? É que alguns falam Suits, né? Mas eu acho que é Suit, porque eu acho que é Suit, não é Suite. Né? Eu acho que é Suit. Tem uma coisinha depois da outra no seriado. Fez a brincadeira da aula passada. Já vou chegar ali. Na próxima lâmina, se tu não entender, tu fala comigo. Faz a mesma pergunta quando eu acabar a próxima lâmina. Tá? Porque essa é uma pergunta ligada, né, ao que vai acontecer agora. Tá, é exatamente isso. Veja bem, e a questão de prova, pessoal, eu falei para vocês que eu dou a prova durante o semestre, né? Essa é a questão número 47 da prova. Preste bem atenção. 47 da prova, vai estar lá. Tá? Por quê? Porque na segunda aula, a gente teve aula no 513 de intimação. E aí eu acho que a Valentina vai entender toda a lógica aqui. Tá? Eu tive uma aula de intimação. Eu vou intimar o advogado do devedor. Eu vou intimar o devedor por carta R para começar o cumprimento. Eu vou intimar o defensor público para começar o cumprimento. Né? Eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo uma sequência do processo. Lembram? Fase postulatória, fase saneadora, fase instrutória, fase decisória, fase recursal, fase de cumprimento de sentença. E aí, quando eu estou tendo essa sequência do processo, nada mais justo que eu intimar a parte. Não citar mais. Por quê? Porque eu estou dentro do mesmo processo. Olha que interessante. Aí começa a resposta da Valentina. Eu estou dentro do mesmo processo. E se eu estou dentro do mesmo processo, eu não estou dando ciência para ele de um novo processo. Tá? Eu não estou dando ciência para ele de que existe um novo processo contra ele. Eu estou dizendo, olha, tu está sendo intimado de um ato processual. Não há contra ti um novo processo. Só que agora, no 515, parágrafo 1º, ao invés daquela disposição do 513 de intimação, o devedor vai vir ao processo por citação. Citação é a primeira vez que a parte devedora terá conhecimento de um processo contra si, diferente da intimação, que é meramente dar andamento a um ato processual. Certo? Então, quando que, e já começando a responder a pergunta da Valentina, eu vou ter citação e não mais intimação no processo. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação em 15 dias. Vejam bem, do inciso 6 ao inciso 9, o devedor não é mais intimado. O devedor é citado para o cumprimento de sentença. Agora vamos lá para o 6 ao 9. Voltamos para a tela anterior. 6. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Vamos lá, Valentina. Isso foi prolatado no juízo civil? Não, perfeito. Vamos para o 7. Sentença arbitral foi prolatada no juízo civil? Valentina? Não, foi prolatado no juízo arbitral. A sentença estrangeira homologada pelo STJ foi prolatada no juízo que vai ser cumprido? Não. A decisão interlocutória estrangeira que o STJ deu exequatur vai ser
no juízo civil? Não, não teve juízo civil ainda. Veja bem, então essas 4 hipóteses aqui, eu não tive juízo civil. Independentemente das primeiras 5. Né? A 1 é do próprio juízo civil. A 2 foi homologada dentro de um processo no juízo civil. O 3, a homologação do extrajudicial vai se dar dentro do juízo civil. O 4, o formal de partilha e a certidão são, né, são extraídas dentro de um processo, dentro de um juízo civil. Vai dizer de família, mas é um juízo civil, né? E o 5, o crédito do auxiliar de justiça, ele é o quê? Ele é constituído dentro do juízo civil. Os outros 4 não. Então, para esses outros 4 aqui, para garantir o devido processo legal, para garantir um contraditório e uma ampla defesa total ao devedor, eu não tenho mais intimação. Porque eu tenho que dar a ele a possibilidade, né, de ser citado e conhecer pela primeira vez que há um novo processo contra a sua pessoa, baseado em títulos executivos judiciais ou a ele equiparados. Então, né, a sentença penal condenatória, como ela foi proferida dentro do Poder Judiciário, e se ela é proferida dentro do Poder Judiciário, ela é um título executivo judicial, apesar disso, eu devo dar ao devedor a possibilidade dele se defender de muitas coisas. Né? E por isso eu concedo a ele o prazo citatório e não intimatório. Então, eu garanto a ele a possibilidade de ser citado, como é citado aquele que vem ao Poder Judiciário pela primeira vez, assim como esses outros 3 incisos, para que ele possa exercer o seu contraditório. Porque eu estou indo direto, por previsão legal, à fase de cumprimento de sentença desse tipo de decisão judicial. E o título executivo judicial advindo da sentença penal condenatória, ela não está só no Código de Processo Civil, mas ela também está dentro do direito penal. Então, lá no Código, existe a expressa previsão daquilo que pode fazer coisa julgada no civil e, por isso, ser cumprido lá. Sei se respondi a tua pergunta. Sim, perfeito. Perfeito, obrigada. Tá? Então, ele é um título executivo judicial mais até do que a arbitragem, porque ele é constituído dentro do Poder Judiciário. E por isso, o legislador dá a possibilidade dele acessar, né, a fase subsequente, apesar de ele não ter sido o quê? Julgado no civil. Uhum. Então, por que faz alusão aqui o parágrafo 1º a cumprimento de sentença ou liquidação? Aí uma outra dúvida, porque muitas vezes a sentença penal condenatória, ela só condenou, ela não liquidou o dano ainda. O Marco é culpado de tal coisa. Ótimo, ele tem que indenizar uma família. Vamos liquidar no cível esse valor. Então, eu posso ser citado para fazer essa fase de liquidação, ou se o juízo penal já liquidou, porque ele tem essa possibilidade hoje, fazer já direto a fase do cumprimento de sentença. Fechou? Vamos para o inciso 2º. Não. Inciso 2º, não. O parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo. Por isso que eu botei doutor estranho ali, tá? Tinha alguma razão. Não coloquei do nada. Tinha alguma lógica do doutor estranho estar ali. Eu não ia botar uma pessoa estranha, porque hoje tudo é politicamente incorreto, tá? Então, eu botei o doutor estranho. Então, a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. E a minha pergunta ali naquela caixinha é: o que é sujeito estranho? O que é o sujeito estranho ao processo? Para nós, o sujeito estranho ao processo é aquele que não participou da primeira relação jurídica. Para nós, o sujeito estranho ao processo é aquele que não participou daquela fase inicial do processo de declaração do direito. E por isso ele é estranho ao processo. E prestem bem atenção, porque eu não convivi com esse parágrafo durante a minha advocacia por mais de 15 anos. Eu não tinha essa possibilidade antes.
O que está dizendo o parágrafo 2º? É um parágrafo de alta eficiência dentro do processo. É um parágrafo de alta eficiência para dentro da fase de cumprimento de sentença. Ele está dando autorização para que, se alguém que não participou dessa fase declaratória do direito querer agora ir ao judiciário e acertar, ele pode ir. Assim como para aumentar, né, alguma parte da lide que não tenha sido declarada na sua primeira fase. Ou seja, a autocomposição que vai ser feita dentro do Poder Judiciário pode envolver uma pessoa a látere da relação jurídica processual e colocar ali, dentro, né, da autocomposição, coisas que eventualmente ainda não estejam no processo. Vamos, assim, ó, uma palavra bem feia, mas vamos fazer um grande acertão aqui. Vamos fazer um grande acertamento aqui. Era eu e a Valentina. Eu estou falando só de vocês duas, porque vocês duas estão com a câmera aberta e estão aparecendo aqui. Eu não consigo ver quem está com a câmera aberta mais lá embaixo, senão eu vou ficar tocando no mouse toda hora. Tá? Era uma relação jurídica entre eu e a Valentina. Eu estava processando a Valentina. Mas a Sofia, apesar de não ter feito parte do processo, ela sabe que pode respingar lá no futuro contra ela essa sentença. E ela simplesmente chega para compor junto. Ponto. E ao invés de dizer, olha, vocês estão só nessa partezinha aqui, desse crédito aqui, quem sabe a gente já não acerta essa outra parte do crédito aqui, que vocês vão chegar lá na frente e eu também vou ser corresponsável. Então, vamos fazer um grande acertamento aqui. O parágrafo 2º está permitindo esse tipo de alargamento da relação jurídica processual. Que dentro do cumprimento, todo mundo que eventualmente tenha, né, eventual responsabilidade, possa ir ao processo, acertar e acabar com isso aqui. O processo está assim hoje. Fala, Rafaela. É a Rafaela que perguntou? Isso. Eu não lembro direito, mas acho que a gente tratou na aula passada que na fase de cumprimento de sentença, o fiador que não participou do processo não poderia ser cobrado, né? Perfeito. Excepcional. Mas ele não pode ser cobrado por liberalidade do credor. Tá? O credor não pode chegar e colocar a Sofia, porque a Sofia não participou da primeira fase do processo. Mas o que está acontecendo no parágrafo 2º não é isso. O que está acontecendo no parágrafo 2º é o seguinte: a Sofia espontaneamente é o processo, como coobrigada, responsável ou fiadora. Isso não tem problema nenhum, porque ela sabe que pode respingar lá na frente nela. Teu raciocínio está perfeito. Nós falamos que o credor não pode colocar o fiador, o corresponsável ou o coobrigado na relação. Não pode cumprir. Mas nada impede que eu me adiante. Quer saber? Isso aqui, a Valentina não vai ter dinheiro para pagar. Eu vou ir lá no processo e vou liquidar isso aqui com uma autocomposição. Isso o código estimula. O que eu não posso é te pegar de surpresa. O que eu não posso é forçar o cumprimento contra ti. Isso eu não posso fazer. Mas se tu quiser ir acertar, o judiciário está de portas abertas para isso. Porque o que ele menos quer hoje, Rafaela, é uma outra relação, é um outro processo. Então, se eu esgotar a Valentina, eu vou ter que tentar, de alguma outra forma, numa outra ação, pegar a fiança. E não é o que o código quer. O código te dá várias aberturas para quê? Para que se acerte dentro do único instrumento toda a relação jurídica. E aqui está uma delas. Se tu vier para acordar, pode vir. Essa é a mensagem do código. Mas também eu não posso te pegar de surpresa. E como credor, eu não posso ir atrás. Tu, como devedora, tu pode vir. Entendeu? Não ficou sem pé nem cabeça essa parte do código. Ela te dá a proibição e te dá a opção, mas são pessoas diferentes. Um é um ato de liberalidade do credor e o outro é um ato de liberalidade do devedor. São coisas diferentes. Perfeito? Tá, então entenderam aqui? Bora. Professor? Olá, quem? Eu fiquei com uma dúvida. Fala, Sofia. Se um sujeito estranho vier para autocomposição para fazer um acordo, também vai incidir a coisa julgada sobre ele? Claro,
Sim, vai ser homologado judicialmente o acordo, tu entra aqui, ó. Decisão homologatória de autocomposição judicial. Compor, foi dentro do juízo, ou o juiz homologou, depois cumpre. Tá certo. É a mesma força. É a mesma força. E veja bem, e vai escapar de toda uma mão de obra para fazer um processo contra esse estranho para aquele processo, mas que não é tão estranho para a relação jurídica. Né? Ele vai aparecer e vamos compor tudo aqui. É uma facilitação que o código dá para não ter litigação. Para poder parar um pouquinho o número de processos. Porque muita gente, né, ou por opção, ou porque, né, esquece que tem co-obrigados, corresponsáveis ou fiadores, fazem só contra o devedor principal. E aí, o devedor solidário ou subsidiário, se sabe que vai estourar nele depois, já vai e já acerta ali. É uma cláusula nem tão formalista, é uma cláusula de abertura. Vamos fazer isso aqui sem forma. Essa é uma das opções que o código te dá hoje, que a gente não tinha no antigo. Vamos, assim, ó, sem forma, fazer a liquidação dessa relação aqui para não ter outro processo. Né? Então, esse é o parágrafo 2º do 515. Professor, olha. Só mais uma questão. Claro, pode perguntar agora que você. Esse estranho, ele precisa ter relação jurídica de direito material com o devedor, o que participou do processo, ou não, pode ser qualquer pessoa? Não. Deve ter para que o juiz possa homologar algo em relação ao direito material que está sendo posto. Ele só vai ter legitimidade para adentrar essa relação jurídica processual se ele tiver relação jurídica de direito material. Né? Porque, caso contrário, eu posso, né, eu posso dizer que eu sou... que eu quero homologar um crédito que não tem nada a ver com o processo. Então, eu tenho que ter relação jurídica de direito material para que eu possa, de alguma forma, né, ver autocomposto o meu direito dentro desse processo. Tá? Competência, artigo 516. Né? Ali está o gato está ali. Ó. Competência. Aonde que eu cumpro a sentença? Ou onde eu cumpro as decisões? Né? Não vou falar em sentença, porque eu acho que está errado, não é cumprimento de sentença, como eu falei na primeira aula. Né? Deveria ser cumprimento das decisões judiciais. Aonde que eu cumpro? Né? Então, 516, aqui é bem rapidinho. O cumprimento de sentença far-se-á perante, primeiro, os tribunais nas causas de sua competência originária. Ora, o que é isso? Se um tribunal tem competência originária para julgar alguma causa, o cumprimento de sentença vai se dar no próprio tribunal. Por exemplo, uma ação rescisória. Uma ação rescisória que tem competência originária aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, se ela for julgada ali e eu ganhar, o cumprimento dela vai se dar no tribunal. Vai se dar, então, perante o tribunal onde a sua competência é originária. Tá? Essa aqui é tranquila. Certo? 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Tranquilo. Tranquilo. Eu ajuizei uma ação, né, de responsabilidade por indenização por danos morais pela pergunta que a Rafaela Oliveira me fez agora há pouco. Eu me senti altamente, né, mal aqui. Não estou brincando. Me senti para baixo, fiquei com dano moral, não vou conseguir dormir e tal. Então, eu ajuizei contra a Rafaela. Ganhei, em primeiro grau aqui na segunda vara civil. A Rafaela, né, fez apelação para o Tribunal de Justiça. Eu ganhei no Tribunal de Justiça, continuei ganhando. Ela tentou ir ao STJ, perdeu no STJ também. Eu não vou cumprir no STJ. Eu vou cumprir essa decisão aonde foi proferida a decisão pela primeira vez, no primeiro grau de jurisdição. Então, quando o processo, teoricamente, baixar, né, porque, enfim, transitou em julgado, é aqui no juízo da segunda vara civil que eu vou ajuizar meu cumprimento de sentença de R$12 mil em face da Rafaela. Então, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. É esse o competente para julgar. O inciso terceiro dificulta um pouquinho, mas também não tem nada de
de drama. O juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Olha o que eu falei ali. Que acórdão é esse? Como é que está no código ainda? Eu esqueci de botar o emoji do espanto. Estou fazendo eu a cara de espanto aqui, ó. O cara tirou no 515 e deixou no 516. Não, tinha que ter vetado esse final, né? Quem lê o código vai procurar o resto da vida onde é que está o acordo em tribunal marítimo. Não tem mais. Eles tiraram do 515 e não tiraram do 516. Olha aqui, falha do veto, né? Enfim, mas está lá até hoje. Ninguém se deu conta disso, ou se deram conta, estão esperando uma nova lei para fazer a retirada disso aqui. Então, veja bem, quando eu estiver falando em sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeiro, né? Ponto, eu tenho que ver qual é o juízo civil, que em tese teria julgado esses casos. Né? Eu tenho que ver qual é o juízo civil que em tese teria julgado esses casos. É uma ação de responsabilidade civil entre Marco e Valentina. Onde é que eu teria... E foi julgado lá na arbitragem, quer dizer, e teve uma sentença penal condenatória porque foi um dano que eu causei a Valentina, foi uma lesão corporal dolosa, grave. Isso ia ser julgado aonde? Em qualquer vara civil aqui do foro, né? Uma relação entre particulares de indenização. Poderia cair na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Então, eu tenho que respeitar, pessoal, em termos de competência, o juízo que seria o juízo civil competente. E aí eu ajuizo o cumprimento de sentença, a fase de cumprimento de sentença, nesse juízo civil. É isso que o artigo está me dizendo. Né? Então, se fosse, não é, porque seria muito, porque é só uma questão de exemplificação aqui. Poderia ser vara de família, porque esse seria o juízo civil competente. Poderia ser vara de direito empresarial, porque esse seria o juízo civil competente. Poderia ser o juízo civil, o juízo da vara civil. Enfim, eu tenho que ver a natureza daquilo que foi julgado e ver qual vara que, em tese, teria sido a competente aqui no foro. E aí, aonde que eu vou ajuizar meu cumprimento de sentença. Certo? E vamos lá, parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Olhem só o que esse parágrafo está dizendo. Eu não estou dando só a letra da lei para vocês. Eu estou dizendo, às vezes, o porquê que isso acontece. Pessoal, isso acontece porque se cansou de estressar o tempo do processo, porque o devedor tinha o bem numa comarca e morava em outra. Ou o contrato tinha que ser cumprido em outra. Não. O juízo, prestem bem atenção, o juízo do cumprimento de sentença, ele é itinerante. Ele deve ir atrás, para quem conhece cumprimento de sentença, ele deve ir atrás da onde vai ser mais fácil cumprir a decisão. Então, veja bem, o credor tem as escolhas para saber aonde ele vai ter maior eficiência na fase de cumprimento de sentença em face do devedor. Então, tu pode aqui ou lá. Tu que escolhe. Tu que escolhe. Porque quem tem o crédito é o credor. Quem deve ser respeitado nesse momento, acima de tudo, o devedor deve ser respeitado. Mas mais do que isso, porque agora o credor tem o seu crédito já, né, decidido judicialmente ou a uma forma ele equiparada, o credor deve ter todas as facilitações para poder cobrar o seu crédito. E o parágrafo único está dizendo exatamente isso. Está facilitando a vida do credor. Vai aqui ou vai acolá. Tá?
Então, por isso que dá várias aberturas aí, né, nas hipóteses dos incisos 2 e 3. 2 e 3. Eficiência. Botei um gato ali. Por que eu botei o gato ali? Chorando. Porque agora acho que esse é o artigo que mais fala em execução, exequente, executado do código. E aí eu botei um gato triste ali que não ia botar uma foto minha chorando. Apesar de que quando eu leio esse artigo aqui, eu choro bastante. Pessoal, isso é um artigo dotado de coerção. Isso é um artigo dotado de coerção. Por quê? Olha só. Porque se a decisão transitada em julgado, não for paga dentro do prazo para pagamento voluntário que a gente vai ver na aula que vem, na semana que vem. Ou seja, transitou em julgado a decisão. Eu fiz a fase de cumprimento de sentença. O devedor não foi lá e pagou, por exemplo, eu posso protestar essa sentença dentro do registro de protestos aqui de Porto Alegre. Eu posso sujar o nome do devedor. Então, essa é uma medida de coerção para que haja o pagamento, né, da dívida. Então é o seguinte, vou esperar o prazo para pagamento. E a gente tem feito muito isso no escritório, tá? E dá muito certo. O dá muito certo não é 100%. Prestem bem atenção. O dá muito certo não é 100%. Mas a cada 10 cumprimentos de sentença não cumpridos no prazo, quando a gente faz o protesto, 4 pagam. E é uma boa média. Eu não preciso ir atrás de bens, penhora, leilão, não. Simplesmente pagam por quê? Porque ter um nome protestado é algo bastante complicado dentro do mercado de consumo. O protesto é pior do que a SPC e Serasa, porque uma das consequências é tu ir para a SPC e Serasa muitas vezes. Então, o protesto, ele é violentíssimo contra o devedor. Então, a decisão transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, certo? Não pagou. Vai lá, vai fazer o rito que tem o 517, entrega lá no registro no cartório de registro de protestos e espera ver se o devedor vai procurar teu cliente ou te procurar. Porque às vezes ele procura. Então, aí começa, né? Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão do teor da decisão. Tá, então, é uma incumbência do credor. Eu preciso dessa certidão. Aonde é que eu vou tirar essa certidão? Parágrafo 2º. A certidão do teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. Ou seja, vai ali a terceira vara civil, chama o escrivão e pede a certidão para protesto. Ele vai ter... A certidão é essa aqui, ó. Nome de quem é o credor, nome de quem é o devedor, número do processo, valor da dívida e a certidão de que transcorreu o prazo para pagamento voluntário e não foi pago. Com isso aqui, tu protesta o cara. Com isso aqui, tu protesta o devedor. Com isso aqui, tu dá um salto dentro do processo. Com isso aqui, tu ganha léguas, milhas dentro do processo. O que eu estou dizendo? A cada 10 no escritório, 3 ou 4 pagam no protesto. Vamos lá, parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Ótimo. Veja bem, mesmo que o executado, eu vou chamar aqui de executado porque a lei está fazendo isso, tá? Mas mesmo que o devedor tenha ajuizado uma ação rescisória para desconstituir aquele título que está sendo cumprido, né, ele pode meramente pedir para constar onde?
a margem do protesto, olha, o Marco está protestado, mas ajuizou uma ação rescisória. Aí o mercado que vai dar conta de dar crédito para ele ou não. Né? Tem uma anotaçãozinha, olha, o Marco está discutindo isso judicialmente ainda. E aí cabe a quem vai dar o crédito, a quem vai vender alguma coisa para alguém, dar credibilidade àquela ação rescisória ou não. Porque eu posso ajuizar a ação rescisória meramente para isso. Para tentar colocar a margem do protesto que eu tenho uma ação rescisória e por isso eu tô batalhando alguma coisa aí. Não se esqueça que a ação rescisória é a ação que visa a desconstituição de uma sentença que já transitou em julgado. Fala, Rafaela. Eu não entendi. É o devedor que vai fazer isso? O devedor, sim. O devedor, né? O devedor vai ajuizar uma ação rescisória porque ele está sendo, né, de alguma forma, alvo de cumprimento de sentença. De um título executivo judicial que já transitou em julgado. A nossa ação de indenização, certo? Tu vai tentar discutir que eu não tenho direito numa ação rescisória. Certo? Tu vai tentar dizer que eu não tenho direito numa ação rescisória. E tu não fez o pagamento no prazo do cumprimento de sentença. Tu não me pagou os 12 mil reais. Certo? Eu vou te protestar no registro de protestos por 12 mil reais. Tu vai ficar com o nome sujo. Se tu tiver ajuizado a ação rescisória, que é uma ação dificílima, né? Que é uma ação, assim, muito difícil. Se tu tiver ajuizado uma ação rescisória para desconstituir a decisão que diz que tu me deve, tu vai poder dizer lá no registro de protestos, para quem quiser olhar o protesto, que tu tem uma ação rescisória contra mim, tentando dizer que aquela dívida não existe. Mas é aquilo. É uma ação rescisória, né, que todo mundo sabe que é muito difícil, né, para que esteja à margem da anotação de protesto, olha, né, que tu não me deve. É a mesma coisa, Rafaela, que acontece com o SPC e Serasa. O que o SPC e Serasa, às vezes, é obrigado a anotar? Que tu tem uma revisional contra o banco. Né? Tu estás negativado, mas tu estás discutindo isso com o banco, e daí eles têm que fornecer essa informação no mercado. É a mesma coisa, só que aqui com uma ação rescisória. Tu vai gastar para fazer isso. Não é fácil. E é uma coisa para quem conhece o processo sem muita credibilidade, porque a ação rescisória é muito difícil. E parágrafo 4º, né? A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Ótimo. O que isso está dizendo? Pessoal, óbvio que o cara não vai ficar protestado pro resto da vida. Se a Rafaela for lá e me pagar os 12 mil reais, ela vai requerer, né? Porque tem que ser, olha só, porque é uma obrigação do executado, né? Ela vai requerer que seja baixado esse protesto, porque ela pagou a dívida, ponto. Olha só, como eu não posso ir lá no registro de protestos dizer que eu paguei e o oficial de lá tirar o registro do protesto, porque foi por ordem judicial que foi colocado, tu vai ter que ir ao processo pedir para retirar. Então, a requerimento executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz. Claro, imagina em qualquer registro de protesto, o oficial retirando o protesto que o juiz tenha uma vez deferido. Não pode. Então, o protesto tem que ser retirado pelo juiz da causa, que vai oficiar o registro de protestos para que o protesto seja eliminado de lá. Tá? Fechou essa parte? Vocês viram quanto exequente e quanto executado aqui? Deixa eu ver o negócio aqui, impugnar. Ainda deixei de botar ali, ó. Decisão exequenda. Não marquei. São essas. Faltou mais uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no artigo 517 aparece exequente ou executado. Vamos ver aqui. Tá. Eu sei que eu já passei do tempo. Tá? Vou rapidinho agora para matar para você, para a gente poder debater se for o caso.
518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nesses serão decididas pelo juiz. Ou seja, pessoal, isso a gente vai ver daqui a umas 2 aulas, tá? A parte devedora tem a possibilidade de impugnar o cumprimento de sentença. É a defesa que ele vai apresentar frente ao cumprimento de sentença, ok? O que o artigo 518 está abrindo? Não se esqueçam que o artigo 518 está dentro das disposições gerais, certo? Ele está dentro das disposições gerais, então eles são regras gerais do cumprimento de sentença. O artigo 518 está dizendo o seguinte, olha, não se descabela se tu entregou a tua impugnação ao cumprimento de sentença e depois aconteceram fatos supervenientes. Não te descabela com isso. Por quê? Porque o artigo 518 está te autorizando a, eventualmente, né, aqueles fatos posteriores às coisas serem meramente colocados dentro do processo. Né? Então, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nesses serão decididas pelo juiz. Claro, como vocês vão ver todo um processo de execução depois, tem questões relacionadas à validade de penhora, à invalidade de penhora, pessoal, e isso tudo é feito dentro desses autos. Então, que é só uma abertura para que coisas futuras que ocorrerem possam ser arguidas dentro dos próprios autos do processo. Eu não vou reabrir o prazo de impugnação e das defesas que a impugnação dá. Mas prestem bem atenção, várias e várias e várias coisas vão acontecer depois da impugnação e são atos supervenientes àquilo que até então já tinha acontecido. E isso tudo eu vou poder discutir dentro do processo. Vamos chamar assim, essas questões menores eu vou poder discutir e trazer para dentro do processo. E, obviamente, eu não posso ficar falando aqui nelas porque são incontáveis as coisas que vão acontecer e que, por ato dessas disposições gerais, vão poder ser alegadas dentro desse processo a qualquer hora. Certo? E aí o 519, que a gente fecha a aula de hoje, né, é exatamente dizer que aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença, tanto no provisório quanto definitivo, que a gente já viu lá no 513, e a sua liquidação, no que couber as decisões que concederem tutela provisória. E essa é uma daquelas partes do código que ele se torna cansativo. Por isso que eu botei aí repetido, mano, presta atenção. Porque isso aqui já está na fase de... Isso aqui já está no título de tutela provisória. O código se repete muitas vezes e torna o código cansativo. É óbvio que se aplicam as disposições do cumprimento de sentença, porque lá, quando a gente viu tutelas provisórias, a gente viu que as tutelas provisórias são alvo de cumprimento de sentença. E aqui está dizendo nada mais, nada menos do que isso. Ora, as tutelas provisórias, no que couber, se valem desse título. Já tinha dito isso aí antes. O código, às vezes, tem repetições, né, de algumas coisas que, enfim, poderiam ser evitadas. Ah, mas é bom repetir porque... Tá, é bom às vezes. Então, mas é bom dizer também que é repetido. Por isso, assim, repetido, mano, presta atenção. A boa-fé objetiva está no artigo 5º e está no 489, parágrafo 3º. Repetido. Então, tem algumas repetições que não precisavam. Essa é uma delas. Poderia ser evitada, mas, enfim, está lá. Então, decisão interlocutória por tutela provisória, cumprimento de sentença. Vocês já tinham visto isso lá no semestre passado, ou vão ver no semestre que vem, quem vai fazer o 4 semestre que vem, ou vão ver nesse, quem vai fazer o 4 junto. E a partir daí vão ver que já tem essa previsão dentro do código. Ok? Deixa eu parar de share screen aqui. Stop share. Aqui. Deixa eu parar de gravar, que agora são as perguntas. Ok, pessoal?